Amada Igreja do Senhor, saudações em Cristo Jesus. Nesta noite, a pregação da palavra do Senhor se encontra em Mateus, capítulo de número 26, versos 36 a 39, e também o verso de número 54. Mateus 26, 36 a 39 e verso de número 54. Leiamos a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso de número 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Vamos orar. Pai Santo, nosso Deus, neste momento, abençoa a entrega da tua palavra e edifica o teu povo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois em nome dele oramos. Amém. Na hora mais difícil. Quem não tem a sua hora difícil? Quem não teve a sua hora mais difícil? Quem não terá, posso dizer, a sua hora mais difícil? Irmãos, nesta hora difícil de Jesus, quero colocar os acontecimentos em ordem, conforme o livro do pastor Itamir Neves. Jesus e os discípulos se reuniram para comer a Páscoa. Durante a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus indica Judas como o traidor. Jesus instituiu a ceia do Senhor. Judas sai para trair a Jesus. E Jesus discursa sobre a vinda do Espírito Santo ainda no cenáculo. Cantaram um hino, todo ou parte dos Salmos 115 a 118, Mateus 26, verso 30. Jesus continua o seu discurso a caminho para o Getsêmani. Jesus eleva a Deus a oração sacerdotal, João capítulo 17. Jesus no Getsêmani se angustia, vive a tensão e a dor daquele momento. O Getsêmani, meus irmãos, foi a hora mais difícil de Jesus. E neste lugar de hora difícil, de agonia, de muita tensão e dor, nós aprendemos muito com relação à atitude do nosso Mestre. E como Jesus encara a sua hora mais difícil. Aprendemos no texto da palavra de Deus que na hora mais difícil, Jesus, ele faz uso da oração. Do verso 36 ao verso 38, nós aprendemos que Jesus, chegando ao Getsêmani, ele se aplica à oração. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Jesus vai a um retiro chamado Getsêmani. Spurgeon diz que este era o lugar costumeiro de Jesus. Ali ele se aplicava à oração. E ao chegar a este lugar, Jesus, ele sofre grande angústia. Ele está em grande angústia, conforme os versos 37 e 38, onde ele diz: e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, em meio a esta agonia, a esta dor intensa, sentindo a tensão dos momentos que viriam, Jesus apela para a oração. Jesus se aplica à oração. No verso 36, ele diz: vou ali orar. Então, nesta hora difícil, ao invés de lamentar e murmurar, Jesus se aplica à oração. E ele pede a ajuda dos seus discípulos nesta hora difícil. Ficai aqui e vigiai comigo. O interessante aqui é aquele que responde nossas orações, pede e precisa de oração. Ele atendeu a mulher cananeia, ele atendeu a Bartimeu, ele atendeu a todos que o buscaram, mas agora ele precisa e pede a oração. Aquele a quem devemos orar, conforme João capítulo 14, verso 13, ele pede oração. Aquele que intercede por nós, conforme Romanos 8,34, precisa e pede oração. A lição aqui é muito importante para cada um de nós, meus irmãos. Na hora mais difícil, na hora da angústia, no momento da crise, Jesus se lança à oração. E se lança de maneira humilde perante o Pai. Se quebranta perante Ele. Apela para a súplica no momento difícil. Em terrível agonia, sentindo uma dor intensa, a ponto de suar grandes gotas de sangue, Jesus se entrega à oração. Na hora mais difícil, Jesus faz uso da oração. Irmãos, com Jesus aprendemos que na hora difícil, a gente precisa suplicar, a gente precisa orar. A hora mais difícil não é hora de lamento, não é hora de reclamação e muito menos de murmurar contra Deus ou questioná-lo. Aprendemos que na hora difícil a gente se entrega à oração. A gente procura o lugar secreto como fez Jesus e se lança em oração. A hora mais difícil é hora de chamar aqueles que estão conosco para que também se apliquem à oração. Jesus nos ensina em Lucas capítulo 18, verso de número 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, com Jesus, aprendemos o apego à oração, principalmente nas horas mais difíceis. Irmãos, quando as coisas se tornam difíceis, que passo damos? Quando a situação é de perigo, qual a nossa atitude? Quando a tensão, a angústia, a tempestade vem sobre nós, o que estamos fazendo? Qual o nosso passo, a nossa atitude perante a hora mais difícil que vivemos? Com Jesus nós aprendemos que na hora difícil, ou na hora mais difícil, devemos fazer uso da oração. E muitas vezes é a única arma que temos, aplicar-se à oração, como Jesus mesmo fez, como ele mesmo ensina. Jesus é um exemplo, e um exemplo de oração nas horas difíceis. Mas o verso 39 tem também uma outra lição. Encontramos no verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na hora mais difícil, Jesus fez uso da oração, mas na hora mais difícil, Jesus também se sujeitou ao Pai, entregou-se à vontade de Deus.
E Jesus começa a sua oração da seguinte maneira: se possível, se é possível, meu Pai, passa de mim este cálice de dor. Se é possível, afasta a cruz e todo o seu sofrimento. Mas ele conclui a sua oração dizendo o seguinte: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, não é o meu desejo que deve prevalecer, mas a vontade do Senhor. Não é o que eu quero, não é como eu peço, não é como eu penso, mas que a perfeita vontade de Deus se cumpra nesta hora. Mateus, Marcos e Lucas abordam a figura do cálice. Este cálice é símbolo da terrível morte na cruz. Morte que Jesus vai enfrentar, sofrimento que ele vai passar por mim e por você e por todo pecador desta terra. Aprendamos que Jesus não está renunciando ser o autor da reconciliação do homem, mas Jesus está questionando, Jesus está pensando ou perguntando ao Pai se este é o único meio de se fazer esta obra. Meu Pai, será que a única maneira de redimir o homem é passando pela cruz? Meu Pai, será que a única maneira que temos de libertar a humanidade do pecado e da sua condenação é bebendo este cálice? É passando por esta cruz? Nesta hora difícil da vida do Senhor, prevaleceu a vontade de Deus. Sim, meu filho, é assim que eu quero, é assim que deve ser. Por isso ele diz: se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus aceitou e colocou a vontade de Deus acima da dele. Jesus se sujeita à vontade do Pai. Jesus coloca um se possível, mas acrescenta: seja feita a vontade do Senhor. E embora a vontade do Senhor resultasse em dor, resultasse em abandono e resultasse em morte, e como diz o apóstolo Paulo, e morte de cruz. Jesus é um crente, Jesus é um servo que põe a vontade de Deus acima de tudo, a vontade do Senhor acima da dele. Jesus diz em João capítulo 4, verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Em João capítulo 5, verso 30, ele fala novamente, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João capítulo 6, verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai na dianteira. A vontade de Deus deve prevalecer. Na hora mais difícil, Jesus colocou-se debaixo da vontade de Deus. Abraão, na hora mais difícil, Gênesis 22, aceitou e acatou a vontade de Deus. Que lugar tem a vontade de Deus nas nossas vidas? Que lugar tem a vontade de Deus quando a hora é de prova nas nossas vidas? Que lugar nós damos à vontade do Senhor quando a situação aperta, quando estamos cercados ou na hora mais difícil? Irmãos, seja qual for a situação, seja qual for a prova, seja qual for o teste, a vontade de Deus deve prevalecer. Devemos sempre estar na perfeita vontade de Deus. Devemos aceitar esta perfeita vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável. Sigamos o exemplo de Jesus Cristo. Se sujeita à oração na hora mais difícil e aceita na hora mais difícil a vontade perfeita de Deus. Mas o verso 54 diz: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais
assim deve suceder. Com este verso, a gente aprende também que na hora mais difícil, Jesus abraçou a palavra de Deus. Jesus fundamentou-se nas Escrituras e naquilo que ela diz. Apegou-se à promessa da palavra de Deus. A palavra do Senhor, semelhante à vontade de Deus, estava acima de tudo, até mesmo da espada amiga e da amizade de Pedro. Pedro fez uso da espada, a espada que queria defender o Senhor, a espada que era prova de amizade e de zelo por Jesus Cristo. Mas Jesus disse: guarda a espada, e o que deve prevalecer é a palavra de Deus. As Escrituras devem se cumprir, devemos viver a palavra de Deus. Eu vou seguir pelas Escrituras, elas têm a vontade de Deus. E eu entendo que a morte é necessária, que pelas Escrituras devo beber este cálice. Eu vou andar, seguir essa trilha, fazer este caminho, terminar esta jornada para cumprir as Escrituras. Então, vem a ordem para Pedro guardar a espada e ter como base a palavra de Deus. Jesus coloca tudo no contexto da palavra de Deus. Irmãos, a nossa vida deve ser assim. Não importa o que estejamos vivendo, o que passamos, o que vem pela frente, o futuro se é certo ou incerto neste mundo. Deus o sabe, não sabemos. Mas não importa o que passe, o que aconteça, o que vivamos, devemos andar no contexto da palavra de Deus. Ela é a palavra do Senhor. Ela tem a perfeita vontade de Deus para nós. As Escrituras devem se cumprir, disse Jesus. Eu vou agir de acordo com elas. Ele tinha poder para se libertar, irmãos. Olhem, por gentileza, o verso de número 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Tinha poder para se libertar. Com uma palavra, a sua defesa era certa. Bastaria uma simples palavra, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos para livrarem seu filho. Mas ele disse: eu vou agir pela palavra de Deus. Eu vou fundamentar minhas ações na palavra do Senhor. Eu vou seguir o que está escrito a meu respeito. Mais tarde, aos discípulos decepcionados no caminho de Emaús, o caminho da decepção, da desesperança, Jesus Cristo vai usar a palavra de Deus. No verso 25 de Lucas 24, a gente encontra esta palavra. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que está escrito na palavra e dito pelos profetas. No verso de número 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus é o homem da palavra de Deus e que vive esta palavra. Não só transmitiu a palavra, mas deu o exemplo de viver pela palavra. No verso de número 32, encontramos também: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E o verso de número 44, Jesus Cristo explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que exemplo, irmãos! Que mestre nós temos! Não é aquele que só manda,
que vivamos pela palavra. Ele mesmo vive pela palavra. Não é só um pregador da palavra, é aquele que se fundamenta na palavra. Até mesmo a sua morte é de acordo com a vontade perfeita de Deus, declarada em sua palavra. Hoje em dia, no meio evangélico, no meio cristão, não é o que a Bíblia diz, não é o que diz a palavra de Deus. Ninguém deseja andar pela palavra, mas muitas vezes encontramos o que eu digo, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso, o que eu vejo, e não o que diz a palavra de Deus. Devemos, como igreja do Senhor, Igreja Batista Bíblica, neste bairro, nesta localidade, devemos viver pela palavra de Deus, viver como o nosso mestre viveu. Não o que nós gostamos, nem o que nós pensamos, nem o que os outros fazem, mas o que diz a palavra de Deus. Viver, fazer é o nosso dever, mas viver e fazer segundo diz a palavra do Senhor. As Escrituras devem imperar nas nossas vidas como imperou na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus deve ter o mesmo efeito em nossas vidas como teve na vida e pessoa de Jesus Cristo. As Escrituras devem ser a nossa regra de fé e prática, como foi também na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz que nós devemos atentar para esta profecia. Acima de tudo ela está, acima de milagres, acima de revelações, acima de coisas e sinais desta época. Irmãos, a palavra de Deus deve prevalecer, como prevaleceu na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na hora mais difícil. Então, na hora mais difícil da minha vida, na hora mais difícil da sua vida, neste momento difícil em que vivemos, façamos como Jesus. E o que ele fez? Na hora mais difícil, ele recorreu à oração. Na hora mais difícil, Jesus se submete à vontade perfeita do Senhor. E na hora mais difícil, Jesus Cristo toma a palavra de Deus como regra de fé e prática. Vamos seguir o exemplo do nosso Salvador, do nosso Senhor e do nosso Mestre. Que Deus abençoe cada um de vós.